Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Nós temos um tema, e o nosso tema é derrubando gigantes. E algumas pessoas podem até dizer assim: olha, eu não tenho nenhum desafio pessoal, mas todos nós temos desafios, mesmo que não sejam pessoais. Temos desafios como família, e temos desafios como nação. Nós temos um grande desafio, que é vermos a nossa nação transformada, e há muitos gigantes para serem derrubados. Imagina o que aconteceu ontem: 51 milhões de reais num apartamento. Isso é muito dinheiro. Isso é o que a gente está sabendo. E quantos outros tem por aí? Mas a gente está derrubando esses gigantes. Então nós somos indesistíveis e teremos uma nova nação. Diga amém. Mas guerra é guerra, diga guerra é guerra. Queridos, há momentos na nossa vida que nós temos muitas vezes que dar aquela descansada, mas jamais nas questões espirituais nós podemos parar. Davi, no dia em que ele deu uma pausa, uma paradinha, não é a música da Anitta não, uma paradinha, mas Davi deu uma paradinha e arrumou confusão. Se você der uma paradinha na música da Anitta também, capaz de você dar uma confusão. Algumas pessoas não entenderam nada, né? Outras entenderam tudo, né? Mas Davi deu uma pausa, e ele ficou no palácio. Era tempo de guerra. Onde ele ficou? No palácio. Mas era tempo de guerra. E Davi teve um envolvimento com Betseba, e trouxe consequências terríveis para sua casa, para sua família. Então, nas questões espirituais, preste atenção: não tem pausa. Diga, nas questões espirituais, não tem pausa. Nós precisamos mesmo pararmos, descansarmos. A Bíblia recomenda nós temos uma pausa na semana para o descanso. A Bíblia diz que Deus fez o mundo e o próprio Deus descansou no sétimo dia. Então é preciso nós descansarmos também. Jesus, Ele é o nosso Shabat, Jesus é o nosso descanso. Mas você pode e você tem direito a desfrutar de férias. Você tem direito a ter um tempo mesmo na semana para você descansar. Mas nas questões espirituais, preste atenção: não tem pausa. Diga, não tem pausa. São todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A gente não apenas desenvolve a nossa fé na quarta-feira ou no domingo. Todos os dias. Diga para o seu irmão assim: todos os dias, viu? Todos os dias. Talvez o gigante de alguns seja exatamente isso. Não consegue desenvolver o relacionamento com Deus todos os dias, se tornou um gigante. Algumas pessoas, o gigante é a falta do perdão, não conseguem perdoar. Isso é um gigante. Então existem muitos gigantes. Para alguns, o gigante está na área da saúde emocional. Não consegue desenvolver relacionamento afetivo, não consegue se relacionar com outras pessoas. Muitas pessoas foram traumatizadas, e por causa de traumas têm medo de se relacionar, e ficam só por toda a vida. Mas como é bom nos relacionarmos. Algumas pessoas foram traumatizadas no casamento, e elas jamais pensam em se casar por causa do trauma. Mas o casamento é uma bênção. Outras foram traumatizadas porque foram abusadas, e elas, por causa desses traumas, são gigantes na alma que precisam ser vencidos. Então existe uma infinidade de gigantes para serem derrubados, e nós vamos ver, à luz da Bíblia, à luz da palavra, um caminho para vencermos esses gigantes. Diga, um caminho para vencermos os gigantes, e os gigantes cairão por terra. Interessante, porque algumas pessoas podem olhar para você, e quando ela vê, ela consegue identificar o seu problema, e aos olhos da pessoa é um problema irrelevante, insignificante e até desprezível, mas para você aquele é um grande problema. Então não importa se aos olhos das pessoas o teu problema é grande ou pequeno,
Deus tem a solução. Amém? Deus tem a resposta. Mas ouça, ouça o que eu vou dizer para você. Toda intervenção de Deus na terra, o que eu disse? Toda ação de Deus na terra acontece através de alguém. Toda intervenção na terra acontece através de alguém. Sabe por quê? Porque Deus deu a terra ao homem. Deus deu o governo da terra para o homem. Interessante, porque Satanás pega esse domínio, esse governo lá no Éden. Adão tinha o direito de governar a terra, de dominar a terra, sujeitar a terra e viver a vida plena. Só que ele transferiu por direito esse domínio a Satanás. Quando Jesus, na tentação, Jesus foi tentado. A mesma serpente que tentou Eva vai tentar Jesus. E ele transportou Jesus a um monte alto e mostrou todos os reinos da terra. Sabe o que ele disse para Jesus? Tudo isso eu te darei, o domínio sobre os reinos da terra eu te darei, se prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue. Quem deu esse direito? Adão. Agora, Jesus, quando ele morre, ele ressuscita, ele desce às profundezas do abismo, e lá ele traz de volta, ele toma de volta esta autoridade e domínio. Diz: todo o poder, toda a autoridade me foi dado. E ele dá essa autoridade e esse desígnio de governo a quem? A igreja. Olha só, quando Pedro diz: tu és o Cristo, Jesus diz: eu vou dizer quem você é. Então ele traz a revelação de quem é Pedro. E ele fala: eu te darei as chaves do reino, tudo que ligares na terra é ligado nos céus. Olha o domínio, dando quem? A igreja. A igreja, ela tem autoridade no mundo do espírito. Apenas a igreja, nenhuma outra instituição na terra. A ONU não tem essa autoridade no mundo do espírito. A Unesco, essas agências internacionais, nenhuma, por melhores que sejam as suas intenções de desenvolver relacionamentos de paz, de erradicar miséria, pobreza e ruína, mas nas questões espirituais, preste atenção, nas questões espirituais, nenhuma outra entidade na terra foi designada para governar, para dominar, a não ser a igreja de Cristo. Isso é muito importante que você saiba. Nenhuma outra instituição. As pessoas, através dessas instituições, elas atuam no campo físico. No campo físico. E elas fazem ações, e boas ações. Mas nas questões espirituais, elas não têm recursos espirituais para desenvolver essas atividades. Apenas a igreja. E você precisa saber disso. Então, quem vai derrubar o gigante? Você, sou eu. Juntos nós vamos colocar por terra os gigantes. Amém? Temos autoridade para isso. Queridos, se nós nos unirmos em fé, se nós crermos na palavra e agirmos de acordo com a palavra, as ações do inferno são neutralizadas no nosso território. As ações do inferno são neutralizadas dentro da nossa casa. As ações e operações do inferno são neutralizadas numa cidade, numa nação. Aos olhos humanos, parece que as coisas estão indo de mal a pior, estão se desconstruindo. Mas na verdade, para se reconstruir, tem que demolir mesmo. Então não se assuste, não fique apavorado. A igreja está avançando e o reino de Deus está sendo estabelecido. E você vai viver os seus melhores dias. Diga: eu creio. No livro de 1 Samuel, capítulo 30, esse texto fala a respeito de Davi, os seus homens, os seus valentes, e também a respeito de uma cidade. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, diga, fala comigo, Ziclag. Ziclag é o nome da cidade,
onde Davi tinha a sua base de exército. E ali nesta cidade moravam as mulheres, eles criavam seus rebanhos, tinham seus filhos. Era a cidade onde Davi morava, e os seus valentes também moravam com as suas famílias. Olha o que acontece: Davi vai para uma batalha, para uma guerra. Quando ele retrocede, diz o texto que os amalequitas tinham invadido o sul de Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado a fogo. Imagina você chegar na cidade onde estão onde estão a sua família, onde estão os rebanhos, todas as suas propriedades. De repente você chega na cidade, não tem mais cidade. Não tem mais cidade. Os amalequitas tinham queimado a fogo. Vamos para frente, versículo 2. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém porém mataram. Então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. 3. E Davi e os seus homens chegaram a uma cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. 4. Então Davi e o povo que se achava com ele, o que fizeram? Vocês estão aqui? Vamos lá. O que eles fizeram? Pode ler. Só está o apóstolo Jonatas aqui, meu amigo? Vou dar a segunda chance, terceira chance. O nosso Deus é o Deus da segunda chance, é o Deus da terceira chance. Eu vou dar uma chance para vocês, depois vou dar a nota. Vamos lá? Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e vamos dar um aplauso ao Senhor por vocês. Olha só, eles choraram que já não tinham mais forças para chorar. Lógico, a cidade tinha sido queimada. Muito mais do que a cidade queimada, as mulheres e os filhos foram sequestrados e levados. Vamos seguir o texto. 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Abigail. Para frente. 6. Porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Diga: todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Para frente um pouquinho. 7. E disse Davi a Abiatar o sacerdote: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Para frente um pouquinho. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Então consultou Davi ao Senhor. Diga: consultou Davi ao Senhor. Diga: consultou Davi a quem? Ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Ele faz uma pergunta: perseguirei eu a esta tropa? A primeira pergunta. A segunda pergunta: alcançá-la-ei? E vem a resposta. Qual foi a resposta? Que tremenda resposta de Deus. 9. Partiu, pois, Davi e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram para trás. Para frente um pouquinho. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. 11. E acharam no campo um homem egípcio. Vamos para frente um pouquinho.
Passe um pouquinho. 12, 13, 14, 15. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a esta tropa. 16. E descendo os guiou, e eis que estavam, olha só, espalhados à face de toda a terra, comendo e bebendo, e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Olha como estavam os inimigos de Davi, que tinham saqueado a cidade de Ziclag. Estavam celebrando, comendo, bebendo e dançando. Agora, 17. Davi: e feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Para frente. Assim, olha só, assim salvou Davi. Assim, repete para mim. Atente para essa expressão, salvou Davi. Houve uma intervenção divina através de uma ação de Davi. Você precisa entender isso. A intervenção divina, ela vai acontecer através de uma ação, minha ou sua. É a expressão da nossa fé. A fé, ela é positiva, não é negativa. A fé, ela se expressa através de uma ação. Deus não se manifesta em meio a necessidades. Deus se manifesta e há uma intervenção em meio à nossa expressão de fé. Sempre é necessário que haja uma expressão de fé para que Deus haja, para que Deus opere. Olha só, o 19. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, tudo quanto lhes tinham tomado, Davi tornou a trazer. O 20. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas adiante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Queridos, Davi tomou de volta tudo que lhes tinha sido tirado, nada faltou, tudo foi restituído e ainda foi acrescentado. E eu quero profetizar: assim será na sua vida. Diga: assim será na minha vida. Agora curve a sua cabeça e nós vamos orar. Pai, lemos a Tua palavra, e a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Já fomos abençoados pela leitura, mas queremos que o Senhor fale conosco. Nos abrimos ao mover do Teu Espírito. Manifesta, Pai, a Tua glória. Deus, fala conosco nesta hora, e pela Tua palavra a nossa fé seja ativada, e o Teu nome seja engrandecido e exaltado através da minha vida, que Teu nome seja engrandecido e exaltado através da vida dos Teus filhos. Em o nome de Jesus eu oro. Diga amém. Amém. Ziclag, o significado de Ziclag é serpente. O significado do nome Ziclag é serpente. Quando nós olhamos para as Escrituras, desde o Éden, nós vamos ver a ação da serpente. Primeiro no jardim, quando ela planta uma semente de dúvidas no coração de Eva, e ela confunde a mente da mulher, e engana a mulher, e a mulher come do fruto que Deus havia proibido. Então já no jardim do Éden, nós vimos a ação da serpente. Nos dias de Moisés, serpentes abrasadoras começaram a picar o povo. Depois se construiu uma serpente de bronze, e se colocou numa haste, e todas as pessoas que eram picadas pelas serpentes, e feridas, ao olhar para aquela serpente de bronze, ali é uma figura do que iria acontecer posteriormente com Jesus Cristo sendo crucificado. O Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento, e há um significado espiritual. Então nos dias de Adão e Eva, lá no paraíso, já havia uma serpente. Nos dias de Moisés,
uma outra serpente. Nos dias de Jesus, a mesma serpente que engana Eva, tenta enganar Jesus. E o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo dos apóstolos, que escreve grande parte do Novo Testamento, ele vai se deparar com uma serpente, quando ele chega a uma ilha, e ele é picado por uma serpente. E Davi vai passar também pelos seus dias, e vai enfrentar esta serpente, esta base chamada Ziclag. Davi, o seu treinamento, o seu aperfeiçoamento, começou quando ele era muito jovem ainda, na casa dos seus pais, na verdade, trabalhando no campo. Davi, ele cuidava de ovelhas. Havia em Davi disposição suficiente para servir os seus pais e servindo os seus irmãos, enfrentando as intempéries da natureza. Nós vamos trabalhar nesta noite com o desenvolvimento da nossa fé e uma chamada estratégica da parte de Deus para desenvolvermos a nossa jornada, para vencermos as serpentes, as adversidades e os gigantes que possam se manifestar nas nossas vidas. Algumas pessoas estão começando a jornada de fé, outras já estão um pouco adiante. Algumas pessoas estão começando, mas uma coisa é certa: não existe atalho para o desenvolvimento da fé. E através das nossas guerras, das nossas lutas, das adversidades, nós vamos sendo forjados. E Davi, ele vai sendo forjado, e havia no coração de Davi disposição para servir a casa dos seus pais. Na verdade, Davi, dentro da própria casa dos seus pais, ele não era bem visto pelos seus próprios irmãos. Havia ali uma pitadinha de ciúmes, como que de inveja. E os seus irmãos não olhavam de uma forma muito agradável. Quando Davi se apresenta para lutar contra Golias, os próprios irmãos de Davi acharam que ele era uma pessoa presunçosa. Então ele vai começar a enfrentar os desafios e vencer os gigantes no seu mundo interior, dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa. Mas Davi, ele vai superando os seus obstáculos, vai sendo aperfeiçoado, vai sendo treinado para o grande dia. Quando Davi, ele é ungido e ele recebe o primeiro nível de unção, Samuel derrama o azeite sobre a sua cabeça, ele entra no novo nível de guerra. E a guerra dentro da sua própria casa. Quando nós olhamos para as escrituras, Davi não venceu apenas o gigante Golias, ele venceu muitos outros gigantes. Interessante, porque Golias foi um gigante, a Bíblia fala a respeito dele. Mas eu entendo, ao ver esse texto de 1 Samuel capítulo 30, que o maior desafio de Davi não foi Golias, o maior desafio de Davi foi Ziclag. Porque esse desafio de Ziclag envolveu o quê? A sua casa, envolveu a sua família. Davi, quando ele luta com o gigante, era apenas ele o gigante. A sua casa não estava comprometida, mas aqui era uma guerra, uma batalha pela sua própria casa, pela sua própria família. Os maiores obstáculos que nós encontramos e os maiores gigantes que se levantam é dentro da nossa própria casa, contra a nossa família. Há uma guerra travada no mundo do espírito para comprometer as famílias. O diabo trabalha e ele luta pelas famílias. Davi, ele entra em evidência diante da nação de Israel quando ele vence Golias. Aos olhos dos irmãos e aos olhos do próprio rei Saul, ele não tinha qualificação para lutar com aquele gigante. Não tinha qualificação. É possível que você olhe para você mesmo, ou alguém olhe para você e diga: você não está qualificado para a guerra. Mas eu quero dizer para você, você está qualificado pela guerra, porque você tem o Espírito Santo, você tem o nome de Jesus e você tem a palavra de Deus. Todos nós estamos qualificados para a guerra. É possível que alguém olhe para você e tente desqualificar você. Então você, em primeiro lugar, precisa crer e acreditar que você está qualificado para vencer o gigante. Diga para o seu irmão: você está qualificado. É possível que alguém venha a você e diga: não, você não pode lutar contra esse gigante. Você ainda não está qualificado para isso. Afinal de contas, você é uma criança, você é um bebê, quando se fala de questões espirituais. Quando Deus chamou o profeta Jeremias,
O próprio profeta Jeremias vai se expressar diante dele e vai dizer: eu não passo de uma criança. Ele se via como uma criança. Muitos de nós nos vemos assim. O Senhor disse para ele: não digas que você é uma criança. Eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, e as palavras que saírem da sua boca, ela vem com uma carga de poder tão grande, que vai poder construir, reconstruir, edificar, e também vai poder destruir e aniquilar. As palavras que saem da nossa boca, elas saem carregadas de poder, para construir, para edificar, para moldar, para estabelecer propósito, ou vêm para destruir tudo. A importância de selecionarmos aquilo que nós falamos, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. As palavras que saem da nossa boca são como pérolas, e a Bíblia diz: não deis aos porcos as vossas pérolas. Porcos tipificam demônios. O Senhor está nos preparando, nos forjando para vencermos os gigantes. E as palavras que saem da nossa boca, elas podem comprometer o céu sobre a nossa cabeça, ou pode atrair o favor de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus sobre nós. Jamais aceite alguém dizer que você é desqualificado para o reino. Jamais aceite alguém dizer que você é desqualificado e você não pode vencer este gigante. Nós podemos vencer, e nós vamos vencer todos os gigantes que se levantam contra nós. Esses gigantes que se levantam contra você, contra a sua casa, contra a sua família, eles vão cair por terra. Nós não vamos retroceder. Basta você se posicionar, nós estaremos lado a lado com você. Interessante, porque nos dias de Davi não fora diferente. Quando o gigante Golias se manifestava, ele se levantava e ele bradava, as palavras que ele falava eram tão fortes que o temor chegava aos corações. Ninguém vai poder livrar vocês das minhas mãos, pode mandar, eu vou destruir vocês. E todo mundo ficava com medo. Mas um dia, Davi, que já tinha sido adestrado, preparado, dentro da sua própria casa, enfrentando as adversidades, das intempéries da natureza, também a contrariedade dos próprios irmãos, ele vai dizer: ei, psiu, eu vou lutar com ele. Os irmãos disseram: você é muito presunçoso. E o próprio rei diz: com ele, com este gigante, você não pode vencer, você não pode lutar, porque ele é um homem experimentado para a guerra. E Davi vai dizer: olha, eu já venci um urso, eu já venci um leão, e não vai ser diferente com este incircunciso filisteu. Todos nós já vencemos algum tipo de guerra, sim ou não? Você já venceu algum tipo de guerra? Todos nós aqui já vencemos algum tipo de guerra. E não vai ser diferente com esta guerra que você está enfrentando agora. Você vai vencer também. Diga mais uma. Algumas guerras que nós vencemos nos colocam em evidência. Davi está indo na direção do trono, mas ele vai enfrentar o seu maior desafio, que é Ziclag, a serpente. Vamos voltar para o texto. Quando Davi ele chega na cidade, que não tinha cidade, as mulheres, os filhos sequestrados, a cidade saqueada e queimada, o que Davi faz? Ele faz o que sempre fazemos, ele vai chorar. A Bíblia diz que ele chorou tanto, e não apenas ele, e os seus valentes, porque ele tinha homens de guerra. Mas preste atenção, a Bíblia diz: se no dia da angústia as nossas forças forem pequenas, no dia da angústia, nós perdemos a nossa energia, o nosso vigor, e nós perdemos a guerra. Se no dia da angústia a tua força for pequena, você perde a guerra. Davi, ao ver a cidade, ele era o líder, ele começou a chorar, a prantear, e ele chora, e vai contaminando. Não sei se você já viu algumas pessoas que entram no metrô ou no ônibus e começam a dar risada. Já viu essa cena? Começa a rir, daqui a pouquinho o outro está rindo, o outro está rindo, daqui a pouquinho todo o vagão está rindo, todo o ônibus está rindo. Já viu isso? Vai contagiando. A mesma coisa, Davi começa a chorar, ele era o líder, todo mundo começou a chorar junto com ele.
Choraram tanto que nenhum tinha mais vigor, estavam prostrados. Os valentes de Davi disseram: nós vamos matar você. Você é o culpado. Sempre tem que ter um culpado. Então você é o culpado de estarmos passando por isso. Você é o culpado das nossas mulheres e dos nossos filhos serem sequestrados, os nossos bens saqueados. Você, Davi, é o culpado porque a cidade foi queimada. O que Davi faz? Foge? Não, preste atenção no que ele vai fazer. Vamos para o texto. Em primeiro lugar, versículo 6, a parte B. Olha o que Davi vai fazer, projeta para mim. Versículo 6, a última parte, diz o texto que Davi, ele se fortaleceu no Senhor. 1 Samuel 30, versículo 6. Davi se fortaleceu no Senhor. Grife aí na sua Bíblia. Você tem caneta? Você pode escrever na sua Bíblia, não é pecado não, tá bom? Grifa assim, ó, esse texto. A última parte. O que Davi fez? Se fortaleceu no Senhor. Preste atenção nisso. Davi se fortaleceu no Senhor. Como vamos nos fortalecer no Senhor? Não tem uma pílula que você vai comprar e você vai tomar e você vai se fortalecer. Não existe. Você não vem à igreja, alguém coloca uma pílula lá, abra a boquinha, coloca uma pílulazinha, você vai sair daqui. Não. Vou mostrar para você como você se fortalece no Senhor. Há uma recomendação em Efésios capítulo 6, versículo 1, não precisa ir para o texto, que diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Interessante, porque na nossa caminhada, na nossa jornada, nós vamos passando pelas fases do desenvolvimento humano, na questão biológica, e a gente vai precisando fazer reposição hormonal. Não é só para as mulheres, mas para os homens. Muitas vezes o homem não consegue focar a concentração, perdeu a energia, perdeu o foco, perdeu o vigor. Muitas vezes falta o quê? Um hormônio. E há a compensação. Há vitaminas que pode, como suplemento, nos ajudar na questão física. Mas nós não estamos falando de questões físicas. Você não vem na igreja. Se você quiser tratar da questão física, você vai no médico, você vai numa academia, não é verdade? E aí você vai cuidar do físico. Quando você vem à igreja, você vai ser restaurado na sua alma. E nós vamos tratar das questões espirituais. Quando diz ele se fortaleceu no Senhor. Interessante, porque algumas pessoas são disciplinadas na academia. E é preciso ser disciplinado mesmo, não é verdade? Para poder suportar a carga 3 vezes, no mínimo 3 vezes por semana. Mas eu vejo pessoas disciplinadas. Assim como somos disciplinados para irmos a uma academia. Quem vai à academia aqui? Não vou nem perguntar, não levanta a mão não, para que senão vai ser um problema. Exercício físico, né? Fazer uma caminhadinha. Isso é saúde. Mas nós tratamos também dessas questões aqui. Mas nós entramos na questão do espírito. E na verdade o nosso propósito não é nem administrar na questão simplesmente da sua alma, mas porque você é espírito, alma e corpo. Nós falamos das 3 dimensões e orientamos muitas vezes para as 3 dimensões. Mas a igreja, ela trata do espírito e também trata da restauração da alma. Quando diz fortalecer, Davi se fortaleceu no Senhor, e a recomendação é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como podemos fazer isso? Através da nossa declaração de fé. Quando olhamos o Salmo 23, o que diz o Salmo 23? Projeta lá, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Não é isso que diz o texto? Olha só, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. É assim que nós nos fortalecemos no Senhor. Nós dizemos quem é o nosso Deus. É a nossa declaração de fé. E à medida que você faz esse tipo de confissão e profissão de fé, você se fortalece, você é renovado. Algumas pessoas, elas começam, parece que Deus está medindo força com Satanás. Deus não está medindo força com o diabo.
Ele já venceu Satanás. E Ele nos reveste de poder e autoridade para prevalecermos. A Bíblia diz que Satanás está debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz que Jesus pisou na cabeça da serpente. Fortalecei-vos no Senhor. A Bíblia diz que Davi, a primeira atitude de Davi, diante do caos, da terra arrasada, ele se fortalece no Senhor. Hoje você vai sair deste lugar fortalecido. Amanhã de manhã você vai tomar uma nova dose. Você vai se fortalecer todos os dias. A nossa chamada é para nos fortalecermos todos os dias. Diga todos os dias. Porque todos os dias nós nos deparamos com as adversidades. Todos os dias nós nos deparamos com os gigantes que tentam dominar a nossa mente, tentam dominar a nossa alma. Então todos os dias se fortaleça no Senhor. Era tempo de terra arrasada, mas Davi, ele se fortalece no Senhor. Diga, anote aí, Davi se fortaleceu no Senhor. É a primeira coisa que ele faz. A segunda coisa que Davi faz, observe o texto, versículo de número 7. Olha o que Davi faz. Ele consultou quem? A cartomante. No outro, ele foi consultar, vamos ver o que está dizendo os astros. Foi ao horóscopo. Eu trabalhei num jornal, vou confessar aqui, e eu era compositor. E naquela época era diferente, porque vocês não são desse tempo, alguns, né? Alguns são. As letrinhas e compondo a matéria. Então era muito trabalhoso. Hoje faz tudo por computador. A modernidade, temos ali o Toninho da gráfica, facilitou muito, mas era assim do tipo. E eu era compositor, depois me tornei impressor. Olá, Toninho, quiser me contratar, estou à disposição, tá bom? E eu me lembro que quando atrasava o jornal, sabe o que o diretor dizia? Inverte o horóscopo, pega o de Áries, coloca em touro, pega o touro, coloca em gêmeos. Irmão, virar uma salada mista. Para adiantar o processo, olha só. Imagina um negócio desse. Somente pegava e ia trocando. É interessante porque quando no outro dia as pessoas consultavam, uau, olha o que os astros estão dizendo. Olha o que os astros estão dizendo. Vou ser bem sucedido, as portas estão se abrindo para mim. Vou ser feliz no meu relacionamento amoroso. Olha que coisa extraordinária. Tem gente assim. Confessei o meu pecado. Aquele que confessa e deixa, a Bíblia diz que alcança a misericórdia. Então já foi, ficou para trás. Tudo se fez novo. Mas Davi, olha o que ele faz. Ele chama um sacerdote. O sacerdote não é qualquer pessoa. Diz o texto no versículo 7. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote. Não era qualquer pessoa. O sacerdote era alguém separado por Deus. Queridos, é interessante porque os 5 ministérios não é o homem que escolhe ser, é Deus que estabelece. Na verdade, as profissões, por exemplo, o advogado, o engenheiro, médico, algumas pessoas, elas são vocacionadas, parece, para aquilo. O médico é como um sacerdócio, porque não tem horário. Algumas pessoas muitas vezes estão desenvolvendo algumas profissões contrariadas, e não dá certo. Você desenvolver uma atividade contrariada, não tem como dar certo. Você vai viver uma vida frustrada. Agora imagine um sacerdote. Então o sacerdote era alguém separado por Deus para cumprir um ofício, o ofício sacerdotal. O que ele fazia? Ele apresentava o povo a Deus e trazia Deus ao povo. Esse era o papel do sacerdote. Existem tantos sacerdotes. Se você olhar no contexto hoje, buscar lá sacerdotes, você vai encontrar tudo quanto é tipo de sacerdote. Mas esse era um sacerdote separado por Deus. Davi, ele vai ao sacerdote.
Interessante porque a estola sacerdotal era a capa sacerdotal. Diz o texto que ele vai consultar a Deus. Diga, consultou a Deus. Ele não consulta homens, ele consulta a Deus. Davi, versículo 8: consultou Davi ao Senhor. Quem que ele consultou? Diga, ao Senhor. Consultou, preste atenção. Nós decidimos, interessante, nem consultamos, apenas informamos. Algumas pessoas, elas decidem e elas vêm, e ela já com a decisão pronta. O que você acha? Não acho mais nada. Quem vai achar alguma coisa? Já está decidido. Se você for dar um parecer contrário, a pessoa fica frustrada e ela se volta até contra você. Mas se antes da decisão ela vem, na verdade, ele não vai consultar o sacerdote, ele consulta ao Senhor. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, da boca do sacerdote vai sair sabedoria, vai sair inteligência, vai sair conhecimento. O sacerdote que é segundo o coração de Deus. Mas não é o homem que ele consulta a Deus. Diz o texto: e consultou Davi ao Senhor. Olha o que ele faz. Ele faz duas perguntas e Deus dá três respostas. Diz o texto lá: perseguirei eu a esta tropa. Eram os invasores, os sequestradores. Alcançá-la-ei. Foram as perguntas. Deus dá a ele três respostas. Primeiro, persegue. Segundo, você vai alcançá-los. E o que vai acontecer mais? E tudo libertarás. Ó, é o texto. A resposta vem: persegue. Você vai alcançá-los. E você vai ter tudo de volta. Olha que resposta extraordinária. É a resposta. Quando você tem uma resposta assim, o que você deve fazer? Ficar parado? Não. A terceira atitude de Davi, versículo 9. Observe o versículo 9. O que está escrito lá? Olha lá. Hashtag partiu dominar o mundo. Diga, hashtag partiu dominar o mundo. Essa é a nossa chamada. Diga para o seu irmão: partiu. Chegou a hora. Vamos dominar o mundo. Ah, apóstolo, o negócio é ousado, hein? É exatamente assim que vai ser. Dá para entender? Partiu, pois, Davi. Aí que eu disse. Escute. Tem que ter uma ação. Não podemos ficar no contemplativo. Você fica assim: estou na nuvem, estou voando. Não, meu irmão, desce para a terra e age. Se quer conquistar território, tem que ter ação. Presta atenção, na questão de relacionamento, tem que fazer, faz logo. Essa semana eu fui conversar com uma pessoa, disse: fiquei muito magoado com você. Falei: ficou magoado comigo? Falou: fiquei. Falou: já estou ajoelhando, me perdoa. Se é para pedir perdão, eu já estou pedindo. Uai. Ela regalou o olho assim: mas também não precisa de tudo isso. Eu falei: não, lógico, estou pedindo. Ué, não tem que ser assim? Na hora. Fiquei, porque era uma questão política. Ele queria que eu apoiasse o candidato dele, não apoiei, ele ficou magoado. Olha, um negócio desse, não pode. Falei: se é para ajoelhar, ajoelho logo. Partiu, diga, partiu. Você tem que falar, fala logo. Tem que beijar, beija logo. Tem que abraçar a sogra, abraça logo. Eu quero abraçar no caixão. Eu só vou abraçar no caixão, e o caixão ainda tem que ser lacrado com chumbo, para não contaminar. Tem gente assim. Meu irmão, vamos logo. Amém? Eu sei que tem gente chata mesmo. Às vezes, mas a gente tem que encarar até os chatos. Se a gente amar somente aqueles que nos amam, que recompensa tem? Jesus foi além.
Se Jesus foi além, nós também fomos chamados para irmos além. Tem pessoas que não é fácil mesmo de nos relacionarmos. Você não precisa ficar beijando todo mundo toda hora também não, e levando para sua casa. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas o canal está livre. Você não vai encontrar uma pessoa na rua e vai passar para o outro lado da rua. Algumas pessoas são até atropeladas, né? O carro vai, passou o carro. Ai, por que você passou com tanta pressa? Porque o Satanás está do outro lado. Diga, partiu. Partiu, tem que ter ação, meu irmão. Não adianta ficar nessa neura aí não. Tem que ter ação. Diga, tem que ter ação. Como vencer Satanás? Dormir deitado eternamente no berço esplêndido, vou armar a rede. Deus vai fazer. Deus não vai fazer. Ele vai fazer através da minha vida e da sua vida. Tem que resolver, vai resolve. Tem que fazer, vai faz. Tem que trabalhar, vai trabalhar. Outro dia o pastor Evaldo estava dando um testemunho aqui. Tem parquímetro aqui na rua. Vocês já viram o parquímetro? O parquímetro você vai colocar a hora. Apareceu um engraçadinho, uns 20 e poucos anos, todo boizinho, fumando cigarrinho. Estou cuidando do teu carro. Eu vou, cuidando do meu carro? Como cuidando do carro? Estou pagando para estacionar aqui. Tem parquímetro. Você não lembra de mim não? Eu desde criancinha eu cuido disso aqui. Ele falou assim, eu falei, não estou lembrado de você não. Falou a mesma história do pastor Evaldo. Falou a mesma história, mas é impressionante, abordava todo mundo. O pastor Evaldo encontrou um camarada, um senhor, 80 e poucos anos. E a pessoa estava vendendo amendoinzinho torrado, aquele enroladinho assim. O pastor Evaldo disse, olha, só por curiosidade, quantos anos o senhor tem? O senhorzinho falou a idade para ele. Falou assim, há quanto tempo o senhor trabalha com isso? Ele falou, há muitos anos. Uma curiosidade, se o senhor puder falar, o senhor me fala, aproximadamente quanto o senhor ganha por mês vendendo isso aqui? Ele falou, olha, tem mês que eu tiro 3.000, 2.500, 1.800, olha. O Evaldo trouxe um pacotinho pronto, falou, chegou para o meninão bonitão aí na frente, vem cá. Daí deu o testemunho do senhor. O cara só cuidando do carrinho aqui, pegando um dinheirinho, uma moedinha aqui. Você não quer trabalhar não? Eu falei, não. Daí deu o testemunho para ele. Eu falei, não, mas eu também vendo gominha. Eu falei, que gominha? Vendendo gominha. Que gominha? Vendendo nada, ó. 7-1. Tem que fazer alguma coisa, diga, tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa, meu irmão. E a gente vai fazer bem feito. Fazer uma única vez. E vai ser o desejado da cidade. Vai ser o melhor. Está entendendo? Estou esperando que Deus faça. Deus já fez o que tinha que fazer. O que ele tinha que fazer? Mandar Jesus para morrer na cruz. Ele já morreu por você. Faça alguma coisa. Quando você colocar a mão de Deus entra em ação. Quando você coloca o pé, é Deus agindo. Você vai na fé. Olha só, isso é fé. Nós podemos esperar a vida. Olha só, quando nós fomos desafiados a construirmos o complexo de banho que vamos inaugurar amanhã, quando o pastor Aldo conversou comigo, falou, pai, a gente podia fazer os banheiros, daí dá para nós fazermos o nosso acampamento lá. Isso era fevereiro, aproximadamente, e o acampamento seria em junho, julho, né? Por aí. Era março, abril. É por aí. Tínhamos 3 meses. Falei, primeiro não vai dar tempo, não dá tempo. Não, pai, a gente vai com os voluntários, mostrar a voluntária. Meu irmão, é muita fé. E pensou assim que a gente colocar uma telinha assim de eternite, seria assim. Falei, não, isso tem que precisar de um projeto de um arquiteto. Tudo que vai fazer tem que ter projeto. Então vamos projetar. E meu irmão, quando saiu o projeto, nós demos o passo. A gente não tinha o recurso. Nós investimos ali aproximadamente 300 mil reais. Que exagero, apóstolo. Para que um negócio desse? Você vai ver para quê? É para você usar. Eu não vou morar lá dentro daqueles banheiros. Eu não fiz um projeto e falou, poxa, olha, só para mulheres, acho que são 10 banheiros, Evaldo, tem 12, sei lá, chuveiro, banheiro. Imagina, não vou ter tanto filho assim para colocar um banheiro para cada um.
Então é para a igreja. Nós demos o passo e a coisa aconteceu. Assim vai ser com o IECG Norte, a mesma coisa. Nós vamos dar o passo e Deus vai fazer. Mas tem que dar o passo. Diga para o irmão, tem que dar o passo. Interessante porque algumas pessoas dizem: ora por mim, ora por mim, ora por mim. Que tal levantar 3 da manhã para a gente orar por mim? Levanta às 3 da manhã e ora por mim. Beleza, vou orar, estamos orando. 3 da manhã a gente tem oração, uma vez por mês, uma semana do mês. Que tal dar uma acordadinha às 3 da manhã para orar? Quer que Deus tem que ser assim, não tem como ser diferente. Se você quer aprender, você tem que ir para onde? Para a escola? Não, eu vou ficar em casa, eu sou inteligente mesmo, só de ouvir falar assim por cima, eu já sei tudo. Não sabe. Tem que ir lá, pagar um preço, não é verdade? Matricular, não pode desertar. Tem gente que deserta, quando deserta vai para o preso. Não pode abandonar a escola, tem que prosseguir. Na vida espiritual a mesma coisa. As nossas conquistas, elas se tornam possíveis por uma ação. Davi encontrou terra arrasada. Se continuasse chorando, tinha morrido. Estancou o choro. Tem um tempo para chorar. Vai ter que estancar, uma hora tem que parar. Tem o tempo do choro. A Bíblia diz que a tristeza dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Se você continuar chorando, entre 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos chorando, perde força. Davi consultou o Senhor, Deus deu a resposta e ele foi para uma ação. Interessante porque Davi, quando ele sai, eles vão passar por um ribeiro chamado Ribeiro de Besor. Eram 600 homens. Meu irmão, 200 não aguentaram, estavam exaustos, cansados, porque eles já vinham de guerra. Eles não suportaram, atravessaram o riacho e ficaram junto ao Ribeiro de Besor. Só foram 400. Eles encontraram uma pessoa semi-morta, que fora abandonada pelos amalequitas. Era um soldado amalequita. Olha uma pista. Eles vieram aquele homem, ele quase não conseguia nem falar. Davi o alimenta, ele recobra força, e daí Davi pergunta quem ele é. Ele diz: eu fui abandonado pelo meu senhor, pelo meu patrão, chefe do exército. Eu fiz parte do assalto às cidades de Ziclag. Davi podia matá-lo. Davi falou: não, ele é importante, não mata não, alimenta ele. Você pode nos guiar até eles? Falou: se você não me matar, promete que não me mata? Falou: prometo. Então tá bom, então vou levar. Ele leva Davi e os seus 400 homens. Quando eles olham, eles estão acampados, curtindo o funk do capeta, comendo, bebendo e dançando, pancadão. Davi olha e falou: chegou a hora. Era o crepúsculo, a noite, olha só, era o crepúsculo, era o início da noite. Foi a noite toda até o entardecer do outro dia. Escute bem, meu irmão. Algumas pessoas acham que meia horinha com Deus está bom por semana. Eu vou lá, cumpro a minha obrigação religiosa. Não está bom não. Tem que ser intenso, diga, tem que ser intenso. Meu irmão, fora a noite toda guerra, o outro dia guerra. Se for preciso jejuar um dia, jejue um dia. Se for preciso jejuar 2 dias, jejue 2 dias. Pode, mas jejue 2 dias, tem que jejuar 2 dias, tem 3 dias, tem 3 dias. Tem de 7 dias, tem de 7 dias. Tem de 21 dias, tem de 21 dias. Jesus foi até 40 dias. Lá na Coreia do Sul tem um decreto: ninguém jejua mais de 40 dias, porque as pessoas já queriam ser mais que Jesus. É 41 dias. Homem, a gente é assim, né? Então, não jejua mais. Presta atenção. Vamos indo para o encerramento. Tem casta de demônios, só sai por meio de jejum e oração. É o preço espiritual, meu irmão. Está me ouvindo? Vamos vencer gigante? Jejum e oração. Jejum e oração. Tem casta de demônios, Jesus que disse, que só sai por meio de jejum e oração. Satanás, ele tem uma missão. Qual é a missão dele? Roubar, matar e destruir. É a missão dele. Ele é especializado nisso.
roubar, matar e destruir. Só podemos parar a ação das trevas e a operação de Satanás, o desígnio dele para uma casa, para uma família, através do poder do nome de Jesus. Não é na tua força, sua sabedoria humana. Você pode ter quantos diplomas você tenha, doutorado, pós-doutor, você se especializou, fez Harvard, você é o cara. Ninguém vence Satanás com um diploma. Está aqui meu diploma, Satanás, você me respeita. Não tem isso. Você está pensando, você está falando com quem? Primeiro você me chama de doutor. Não tem isso. Não tem isso. Está me ouvindo? Não tem esse negócio. É lavado e redimido pelo sangue de Jesus e neutraliza a ação de Satanás no nome de Jesus. Podemos parar a ação das trevas pelo poder do nome de Jesus. Vai ficar até quando parado? Ah, mas a bezerra morreu em 1920. Estou pensando na morte da bezerra. Para de pensar na perda. Ah, já foi. Vamos para frente. Diga, vamos para frente. Vamos escrever uma nova história. Davi foi, entrou no acampamento dos caras. Ele vai lutar, vai lutar, vai lutar, vai lutar, vai lutar. E vai retomar. Ninguém foi ferido. As mulheres foram tomadas. Agora, eles não vão trazer com eles apenas o que eles tinham sido saqueados. Vai tomar do despojo também deles, porque eles já vinham de uma outra guerra, os amalequitas. E eles vão voltar com muito despojo. Muito, diga muito. Quando Davi chega, que a guerra acaba, que eles retornam. Agora olha a chave aqui para você, o mistério. Quando eles retornam para o encontro daqueles 200, quantos ficaram junto ao ribeiro? Decola para vocês, né? 200. Por que eles ficaram? Porque estavam exaustos. Os valentes de Davi que tinham ido com ele disseram assim: nós não vamos repartir os despojos com eles. Davi disse: como? Davi os chama de filhos de Belial. Olha o que Davi diz, como diz o Robert Dudu, os seus endemoniados. A parte de vocês e a deles serão iguais. Olha o coração de Davi. Esse é o coração de Davi. Nós vamos repartir com eles dos despojos. Nós vencemos a guerra, e os despojos nós vamos repartir com eles também. E mais, ele pega porções, ele manda para os príncipes de Israel. Olha o coração dele. Vai enviar ofertas aos príncipes de Israel. Um coração generoso. Davi tinha um coração generoso. Tenha um coração generoso. Se tiver que perdoar uma vez, perdoe. Se tiver que perdoar 2 vezes, perdoe. Jesus disse 70 vezes na vida, ao dia. Olha a continha, 70 vezes 7 ao dia. Meu irmão, é mais de um perdão. Quantos minutos tem o dia? 60, 600, 700, 800 e pouco, né? Imagina um negócio desse. Faz um perdão por minuto. 440 minutos? Aí, o que? O dia? Yesterday, forever. 12 vezes 60, 60 minutos, 10 dá 600. 720. Me ajuda aí. Não. 12 horas, né? Dobra o negócio. É 1.600 e pouco, 1.800 e pouco, não é isso? Glória a Deus, vocês são inteligentes. Bom de matemática. A gente está falando de coisas espirituais, por que mete matemática no negócio? Só para ter confusão.
70 vezes 7 ao dia. Tá bom para você? Quantas vezes deve perdoar o irmão? Olha do lado da pessoa e diz: 70 vezes 7, meu irmão. Ao dia. Diga: seja generoso. Generoso. A equipe do louvor vem para o altar. Generoso, seja generoso. Diga: seja generoso. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. Seja generoso. Nós estávamos falando hoje sobre a França. Os franceses, se você vai à França, se você vai falar o inglês, eles ficam chateados. É impressionante. Passando pela França, indo para Israel, nós fomos para um hotel nos hospedar. E a Marisa fala inglês, ela não fala francês. Meu irmão, a chateação deles, eles ficam magoados. Você fala francês. E a Rebeca estava estudando francês. Então, se você já chegar assim, bonjour, meu irmão, os caras já abrem o sorriso. Aí você fala, sorry, no speak o francês, speak English. Uau, beleza. A gente começa a falar o inglês. Mas se você não falar o tal do bonjour para eles, lá o bom dia, na língua deles já ficam chateados. Então, se tiver que falar, fala. Por que passar pelo vizinho e não falar bom dia, buenas tardes? No elevador. Eu sei que tem gente que é mal educada. Tá bom dia não. Por que bom dia? Tem bom dia. Mau dia. Mas você está bem humorado sempre, cheio do Espírito Santo. Então você destila bondade, generosidade. E na sua generosidade você prospera. Diga: derrubando gigantes. Começa aí. Não vai ficar um de pé. Todos vão cair. Está entendendo? Diga: Davi consultou o Senhor. Davi se fortaleceu no Senhor. E Davi agiu de acordo com a palavra liberada. E Davi foi generoso. Se coloca de pé um pouquinho. É uma jornada, é uma caminhada. Nós estamos numa jornada, nós estamos numa caminhada. Estamos abrindo a série de ministrações derrubando gigantes. Talvez você diga assim: eu não tenho nenhum gigante diante de mim. Mas o teu irmão tem, então você vai lutar pelo seu irmão. E com certeza os nossos irmãos têm. A nossa cidade tem. A nossa nação tem gigantes para serem derrubados. Seja indesistível. Não retroceda. É daqui para frente. No desenvolvimento da sua fé. Você é um ser trino, tenha consciência disso. Mexe aí com o seu irmão, fala: meu irmão, presta atenção lá, olha lá. Você é um ser trino, meu irmão, entenda isso. É nas questões espirituais que nós vamos lidar. E pelas questões espirituais nós vamos influenciar. E pelas questões espirituais nós vamos vencer e prevalecer. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. É a nossa guerra. E temos armas poderosas. Levante suas mãos aos céus. Vou orar por você. Pai, contempla os teus filhos. Nós nos unimos em fé para glorificar, para exaltar e para bendizer o teu nome. Pai, a tua palavra ministrada, ela ativa a nossa fé, ela restaura e renova-nos em esperança, nos fortalece. Ó Deus, eu entro nas regiões celestiais juntamente com os meus irmãos, ó Deus, para estabelecer o teu propósito e o teu desígnio. Todo levante de Satanás contra as famílias, eu ordeno agora, caia por terra, no nome de Jesus. Toda ação e desígnio de Satanás no trabalho dos teus filhos, agora eu ordeno, caia por terra no nome de Jesus. Toda reivindicação do inferno na questão empresarial, eu ordeno, caia por terra no nome de Jesus.
Pai, a tua palavra diz que Satanás, ele veio para roubar, para matar e para destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Agora eu neutralizo a ação de morte, todo o intento de Satanás em agir dentro dos lares, nas casas, caia por terra no nome de Jesus. Derrama agora, Deus, a unção do teu Espírito sobre toda a tua igreja, que venha o revestimento, a capacitação, agora no nome de Jesus. Toda dormência espiritual caia por terra agora, toda apostasia seja arrancada dos corações, e que venha o avivamento pleno sobre os nossos corações. Pai, nós nos levantamos nesta hora para estabelecer o teu reino, que a tua vontade se cumpra nas nossas vidas. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja. Todo espírito de tristeza seja vencido agora no nome de Jesus. Todo espírito de angústia seja arrancado agora no nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Todo conflito emocional, todo conflito familiar, agora caia por terra no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu ordeno que portas sejam abertas, conexões sejam estabelecidas, e a tua influência seja ampliada. Seja ampliada a tua influência, em o nome de Jesus. Pai, toma a causa dos teus filhos nas tuas mãos. Toma a causa dos teus filhos. A tua palavra diz: agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Que a tua ação venha agora. Dá ordem aos teus anjos. Dá ordem aos teus anjos. Abre portas, ó Deus. Abre portas, ó Pai, para os teus filhos. Deus, que expanda a nossa influência na cidade, a influência da tua igreja, a influência dos teus filhos. E que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja exaltado através da tua igreja, através do teu povo. Em o nome de Jesus. Pai, age agora na mente. As mentes sejam tocadas agora no nome de Jesus. Todas as prisões na alma, todo cativeiro emocional, caia por terra no nome de Jesus. Todo cativeiro emocional caia por terra em o nome de Jesus. Recebe a unção, a virtude e o poder do Espírito Santo. Coloque as mãos sobre a sua cabeça. Pai, que o óleo fresco agora venha sobre cada cabeça, trazendo refrigério, trazendo paz. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, seja guardando a sua mente e o seu coração. Que a paz de Deus, que excede o entendimento humano, seja guardando a sua mente e o seu coração. Eu te abençoo em o nome de Jesus. Diga: eu recebo. Amém.